Muitas pessoas estão preocupadas com essa questão das volta às aulas. Os pais não querem a aula presencial, uma pesquisa aqui em Teresina já mostrou isso, uma pesquisa feita pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Os pais não querem, têm medo de que seus filhos estejam na sala de aula num período ainda sem vacina da pandemia e sobra a estratégia de realizar essas aulas de forma à distância, de modo não presencial, de maneira remota. Estruturas foram montadas, estratégias foram pensadas e aí acontece de você ter acesso aí de 200 mil pessoas, 200 mil alunos, mas muitos também têm dificuldades de encontrar o que é necessário, o equipamento necessário, a infraestrutura necessária para a realização dessas aulas. É difícil. Nós vamos conversar agora com o secretário de Educação, Ellen Gera, secretário estadual de Educação, que vai falar conosco a respeito dessas estratégias. Secretário, passado alguns meses aí depois do início da pandemia, é possível dizer que essas estratégias de educação à distância têm funcionado no estado do Piauí? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Joelson. Joelson, é importante a gente resgatar como que nós chegamos nesse momento atual de aulas não presenciais, né? Nós tínhamos iniciado o ano, feito um planejamento em todas as escolas do Brasil, inclusive aqui no Piauí, para estarmos no chão da escola, no ambiente presencial, no ambiente da escola. Assim foi o planejamento para o ano de 2020, aqui na Secretaria Estadual de Educação e em todas as redes educacionais. Bom, no dia 16 de março, aqui no Piauí, nós tivemos o primeiro decreto que suspendia as aulas no ambiente presencial das escolas e nós fomos pegos de surpresa. Então, rapidamente, o Conselho Estadual de Educação aqui do Piauí, ele emitiu uma resolução que autorizava um regime especial de aulas não presenciais e no dia 13 de abril, a Secretaria Estadual de Educação, ela levou essa diretriz para todas as escolas que compõem a rede estadual. São 658 escolas aqui na rede estadual de educação. Então, no dia 13 de abril, nós iniciamos essas aulas de forma não presencial. Nós seguimos essas aulas até o dia 13 de julho. Fizemos 3 meses de aulas nesse regime. E daí, de 13 de julho até esta sexta, nós tivemos um recesso das atividades para justamente a gente fazer um balanço e voltar às aulas já na semana seguinte. Semana seguinte nós temos reuniões de planejamento pedagógico com todas as nossas escolas, com os profissionais de educação e depois retomamos as aulas ainda de forma não presencial, porque nós não temos segurança sanitária ainda para voltar para o chão da escola. O que nós fizemos? Nós utilizamos tecnologia, mas reconhecemos que nem todos os estudantes têm acesso à internet e por conta disso as escolas também fizeram planos específicos para entregas de roteiros de estudos, livros e materiais impressos para os estudantes. Nós tivemos, por exemplo, aqui só para encerrar um pouco essa fala, nós chegamos a um acesso aos estudantes de 86% dos estudantes da rede, nesses 3 meses de aula, mas lembrando, é um acesso que em parte por tecnologia e em parte com entrega de material. Nós temos contabilizado aqui no nosso sistema que algo em torno de 76 mil estudantes eles receberam materiais impressos das escolas. Então, foi um movimento realmente feito de forma imediata, entramos nesse regime de forma imediata, tão logo as aulas foram suspensas, e agora a gente trabalha para essa retomada agora em agosto das aulas, ainda no regime remoto, no regime não presencial, mas já estamos trabalhando no protocolo para a retomada das aulas presenciais quando for possível. Existe um decreto do governo que suspende as aulas presenciais até o dia 22 de setembro. Então, até o dia 22 de setembro não teremos aulas. Secretário Ellen Gera, nós já vimos que existe uma dificuldade ainda de vacinação. Não tem vacina para a Covid-19, os pesquisadores estão evoluindo nisso. Quando finalmente conseguirem isso, lá pela meados de 2021, teremos aproximadamente 100 milhões de doses, é a previsão para o Brasil, ou seja, metade só daquilo que pode ser imunizado. O senhor acredita que mesmo com essa dificuldade de imunização, teremos condições, cenário para ter aulas a partir do dia 22 de setembro? Joelson, essa é uma questão que você fez que está sendo feita por todos que fazem educação no Brasil e aqui no Piauí. O cenário de dúvida realmente é um cenário nacional. A gente tem dialogado com os outros estados, com as outras redes, e ninguém tem essa resposta realmente do dia que realmente será seguro e efetiva a retomada da aula presencial na escola. E justamente por quê? Porque todos nós estamos trabalhando para que uma possível retomada não seja uma retomada que traga
o risco de contaminação do novo coronavírus e coloque aí em risco a saúde e a vida das pessoas que compõem a nossa rede educacional e também as famílias dessas pessoas. Então, o que nós estamos fazendo? Como também o poder público ele não pode ficar parado, ele precisa se planejar, então nós estamos num trabalho de planejamento, tentando, de todas as formas, buscar uma segurança sanitária, fazendo intervenções no ambiente da escola, com espaçamento de carteiras, instalação de pias em locais abertos, cuidar da sinalização e circulação dentro do ambiente da escola, pensando na redução da quantidade de pessoas que possam vir para o ambiente escolar. Mas, enfim, existe todo um protocolo de ordem sanitária que nós estamos trabalhando para buscar essa segurança no ambiente escolar, mas que fique claro, a retomada para o chão da escola só será possível, só se concretizará se realmente o risco ele realmente não existir no momento da retomada. Então, nós estamos trabalhando no protocolo, mas até o dia 22 seguiremos com aulas suspensas e tão logo a gente tenha novas informações para a comunidade educacional, nós falaremos do que acontecerá depois do dia 22 de setembro. Por enquanto, ainda é um cenário de dúvidas. Secretário, me surpreendeu até a informação de que os pais não estariam estimulados a permitir que seus filhos fossem à sala de aula assim tão cedo ou tão rápido, se é que a gente pode dizer que 22 de setembro é tão rápido assim. Eu estou falando baseado na pesquisa que saiu da CEMEC, município de Teresina, envolvendo pais de alunos. Eu soube que nas escolas particulares o sentimento também é o mesmo. O senhor teme que nas escolas públicas do Estado possa haver uma evasão excessiva em função do medo dos pais em relação à pandemia? Joelson, esse sentimento ele existe mesmo, é real. Nós temos percebido isso também na rede estadual, assim como as escolas particulares, as redes municipais, e não é só aqui no Piauí, é um sentimento realmente generalizado no Brasil, desse sentimento de que se fosse hoje ninguém voltava. Agora, nós temos que entender também que essa pesquisa, quando ela é feita com a realidade de hoje. Então, pode ser que no cenário de setembro, a gente esteja num cenário melhor. Então, vamos, logicamente, acompanhando semana a semana, dia a dia, para que a gente, lá no momento certo, faça uma retomada segura. Mas, de qualquer forma, Joel, eu preciso só registrar que parte desse risco, dessa evasão, desse abandono, que pode ser um dos maiores abandonos que a gente pode vivenciar na retomada e fechamento desse ano de 2020, parte desse risco está sendo minimizado hoje pelo esforço das escolas em se manterem ativas. É muito importante hoje esse trabalho não presencial, esse trabalho remoto, para manter esse vínculo escola com os estudantes, justamente para a gente evitar um abandono em massa aí nas escolas piauienses. E isso não é só na rede estadual. Inclusive, as escolas particulares também têm ficado muito preocupadas. Eu tenho conversado com as escolas com esse receio também do abandono também na rede particular. Mas vamos trabalhar juntos com as escolas particulares, escolas municipais, Conselho Estadual de Educação, DIME, sindicato, para que a gente possa criar um ambiente positivo e, quando for possível, de forma sanitária, a gente possa lá na frente retomar para o chão da escola, Joelson. Bom, o Exame Nacional do Ensino Médio foi prorrogado, o governo federal fez um trabalho aí de consulta aos estudantes, mas a gente sabe, o senhor também sabe muito bem, secretário, que o Exame Nacional do Ensino Médio não é só o dia da prova, é toda essa etapa de preparação. O senhor acredita que essa etapa de preparação dos estudantes está comprometida? O senhor acredita ainda na possibilidade de rediscussão do Enem, já que o senhor aí faz contatos, dialoga com outras instituições pelo Brasil? Joelson, o MEC, ele tinha consultado a comunidade do Enem de quando queria que a prova fosse realizada. A maioria dos estudantes pediu que a prova fosse realizada em maio de 2021, para você ter ideia. Porém, como existe também um grande problema com o calendário das universidades, o MEC, ele trouxe essa data de aplicação do Enem para janeiro, ali na segunda quinzena de janeiro. Então, por enquanto, é a data que nós temos no horizonte. E o que a gente espera? Que a gente possa ter um ambiente mais seguro até lá, para que a gente possa realmente ter segurança. Para finalizar a preparação dos estudantes, como você disse, eu não vou esconder isso, a preparação dos estudantes num ambiente como esse não é a mesma do que seria se a gente tivesse de forma presencial. Em especial os estudantes do ensino médio, que estão finalizando o ensino médio, seja na modalidade regular, em tempo integral, ou na 7ª etapa de educação de jovens e adultos, eles estão, com certeza, com muita dificuldade para conseguir finalizar a sua preparação. E nós, inclusive, enquanto rede, nós estivemos no diálogo com o MEC buscando realmente a postergação dessa data da aplicação da prova. O que a gente tem de concreto hoje? O Ministério da Educação marcou para janeiro, segunda quinzena de janeiro.
A Secretaria Estadual de Educação tem buscado de todas as formas possíveis, neste momento, manter a preparação dos seus estudantes ativos, inclusive com aulas pela TV Antares aqui em Teresina e pela internet, mas a gente sabe que não é a realidade de todos os estudantes, mas a gente vem mantendo essa preparação e eu penso que chegando adiante, mês de outubro, novembro, se esse cenário de volta ao chão da escola não se confirma, a gente ainda pode ter sim um movimento nessa data, mas os estudantes têm que ficar preparados porque a data que está valendo é a data de janeiro, é o mês de janeiro para a aplicação da prova. Secretário Ellinger, aproveitando a oportunidade que estamos conversando aqui, gostaria também de falar com o senhor a respeito da terceira fase da Operação Topic, que foi deflagrada pela Polícia Federal, envolvendo a Secretaria Estadual de Educação e contratações de empresas que prestam serviços ao transporte escolar do estado do Piauí. Como é que o senhor encarou essa operação e como é que a Secretaria de Educação está trabalhando para, eventualmente, fornecer as informações que a Polícia Federal requer? Bom, Joelson, primeiro é importante destacar que a Secretaria Estadual de Educação, ela tem programas com transferência de recursos nacionais aqui para a Secretaria, por meio do Programa Nacional de Transporte Escolar. Nós temos o Programa Estadual do Transporte Escolar. Enfim, o transporte escolar é um serviço essencial para a manutenção do regime de aulas aqui na nossa rede. Então, é um serviço, de fato, muito importante aqui para a rede. Em relação à Secretaria Estadual de Educação, como qualquer outro órgão do governo, ao ser acionado pela Justiça, a gente tem que prestar informações de forma transparente e assim nós estamos fazendo. A Secretaria ela vem, ao longo desse tempo, em especial de 2015 para cá, modernizando toda a sua sistemática de contratação desse serviço de transporte escolar. Tivemos uma licitação recente, agora em 2019, por exemplo, que nós colocamos no edital GPS, colocamos a questão do tempo de uso dos transportes, buscando colocar à disposição da sociedade ônibus mais novos, colocamos toda uma sistemática de fiscalização à disposição do edital, colocamos, por exemplo, abrimos o edital para consulta pública, para que os órgãos de controle pudessem participar. Enfim, nós estamos buscando fazer um trabalho de tal forma que a gente prime na qualidade do serviço do transporte. A gente sabe da complexidade que é historicamente desse serviço para a comunidade piauiense, mas enquanto poder público, enquanto secretaria, nós estamos aqui à disposição e contribuindo com as investigações e vamos prestar todas as informações que forem solicitadas pela Justiça. Uma das constatações da Polícia Federal é de que quem ganhava a licitação não prestava o serviço, mas subcontratava indevidamente. A Secretaria de Educação está com uma preocupação em relação a essa fiscalização das subcontratações? Exatamente. Inclusive, Joelson, esse foi um dos itens de modernização aqui do edital, justamente impedindo subcontratação. É porque realmente o serviço ele é muito amplo, é um serviço que ele ocorre em todos os municípios do estado, são vários ônibus espalhados aí em todo o território piauiense. Então, existia sim essa prática, e essa prática realmente ela é uma prática que ela é criticada. O edital mais recente, inclusive, ele proíbe a subcontratação justamente para que empresas que tenham um porte adequado possam cumprir com o que está sendo exigido nos termos do contrato. E, lógico, a Secretaria ela monta a sua equipe de fiscalização, agora com a possibilidade do GPS, a gente tem uma capacidade de monitorar, inclusive, a rota desses transportes, para que a gente possa aplicar as sanções devidas, se for assim necessário, na devida não prestação do serviço que foi contratado. A modernidade que tem sido feita também, em 2017 já se buscou fazer isso na época, que foi não associar a contratação apenas à quilometragem. Isso também gera uma grande discussão sobre o custo da quilometragem rodada, da rota, mas também associando o serviço ao aluno efetivamente transportado. Isso foi trazido já em 2017, essa inovação, essa modernidade nas contratações. Agora, em 2019, isso foi também colocado no edital, associado também a sensibilidade das rotas que são diferentes aqui no nosso estado. Por exemplo, você vem na capital, você tem uma condição de transporte diferente, por exemplo, de alguns municípios do interior, onde o estudante se encontra em zonas rurais de acesso complicado, onde muitas vezes um ônibus que roda no asfalto não roda em um terreno de chão, e aí você tem que mudar o transporte. Enfim, é um serviço realmente extremamente complexo, mas o edital que nós já realizamos agora recentemente também traz essa questão da subcontratação, justamente buscando que as empresas contratadas tenham o suporte, o porte devido para prestar o bom serviço aos nossos estudantes. Nós tivemos, neste momento do ano de 2020, por conta da pandemia, os serviços estão suspensos. Tivemos
basicamente ali a segunda quinzena de fevereiro e o início de março de serviço neste ano de 2020, mas temos hoje uma coordenação de supervisionamento do transporte escolar, é quem faz o acompanhamento do devido serviço prestado pelas empresas. Agradecê-lo, secretário. Muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí de hoje. Secretário Ellen Gera, secretário de Educação. Obrigado. Ok, Joelson. Obrigado. Boa tarde, secretário.